escuridão. Para aprender mais sobre a Via Láctea, teremos de olhar para além do alcance dos olhos. Existem planetas além do nosso sistema solar? É uma questão que poucos ousaram investigar. No início, a busca por planetas alienígenas era má vista pela comunidade científica. Centenas de mundos exóticos já foram catalogados, mas poderia algum deles abrigar vida extraterrestre? Nosso universo infinito está repleto de fenômenos estranhos e violentos que podem transportar a vida. A descoberta de outra Terra indicaria que planetas como o nosso são comuns no universo. Isso significaria a presença de vida em outras partes do cosmos. Mas a maioria dos 200 planetas extrasolares detectados até hoje parece hostil para a vida como a conhecemos. Até agora encontramos 3 categorias de planetas. Primeiro, temos os planetas de órbita muito curta e que são extremamente quentes. Também temos os planetas gelados de órbitas longas. E temos os planetas com órbitas excêntricas, que ora se aproximam, ora se afastam de suas estrelas-mãe, alternando temperaturas muito altas e muito baixas. Ainda não encontramos planetas com plantas e florestas. Na verdade, não encontramos nenhum planeta dentro de uma zona habitável que possua água líquida na superfície e outras condições agradáveis. No início, só havia escuridão. E então, bang! Tudo se estilhaçou em fragmentos que se espalharam pelo espaço e pelo tempo sem fim. Veja o que vai além da imaginação, além dos limites da existência, em um lugar que chamamos de universo. Apesar de toda a imensidão e espaço vazio, a Via Láctea é incrivelmente ativa e repleta de fenômenos fantásticos. Constelações, nebulosas, invasores incandescentes de outras galáxias. A tecnologia nos faz repensar antigas crenças e nos mostra coisas que nunca ousamos considerar. E a missão decolou. Mais uma aeronave parte rumo ao espaço no nosso sistema solar. Vivemos em um planeta empoeirado, em uma galáxia empoeirada, em um universo empoeirado. O espaço vazio não é tão vazio assim. Os telescópios ópticos não penetram em nuvens de poeira, e elas não estão muito longe daqui. Grande parte da nossa galáxia é invisível para nós, pois ela é repleta de poeira. Nuvens de poeira, melhor dizendo. Essas nuvens bloqueiam a luz da maioria das estrelas da nossa galáxia. Pouquíssima luz da luminosa Via Láctea chega até nós. E isso acontece porque a poeira bloqueia. Mas a luz visível é só uma pequena fatia do espectro de energia. E as ondas de rádio penetram onde os feixes de luz não chegam. Num dia de nevoeiro, você não enxerga muito longe os comprimentos de onda visíveis a olho nu, mas pode ouvir o rádio e assistir à TV. A capacidade das ondas de rádio de penetrar a poeira espacial é crucial para o estudo das estrelas, mas esse uso foi descoberto por acidente. Em 1933, Carl Jansky, um engenheiro da Bell Labs, em Nova Jersey, construiu uma antena para localizar a fonte de estática nas linhas telefônicas transatlânticas. Ele ficou surpreso ao descobrir que a interferência vinha do centro da galáxia, da constelação de Sagitário. Os cientistas levaram décadas para perceber que Jansky havia descoberto algo importante, que corpos celestes emitem radiação eletromagnética. Era o nascimento da radioastronomia, mas as ondas de rádio eram apenas o começo. O olho humano não vê todo o espectro de luz, dependemos da tecnologia. Uma das melhores maneiras de ver o universo é com uma câmera infravermelha. A câmera infravermelha só vê os comprimentos de onda gerados pelo calor e os converte para algo que o olho humano enxergue. Nenhuma luz visível passa por esta lente. Apenas radiação infravermelha.
Você pode ver como as coisas são em luz infravermelha. 3, 2 e já está funcionando. Em 2003, o telescópio espacial Spitzer, equipado com um conjunto de câmeras infravermelhas, foi lançado no espaço. A sua missão é explorar algumas das estrelas mais jovens e as galáxias mais distantes do universo. Os instrumentos do Spitzer são muito mais sensíveis do que isto. Mas o princípio é o mesmo. Esta câmera não fica apontada para os céus. Ela é usada por bombeiros para salvar vidas aqui na Terra. Em um quarto cheio de fumaça, a câmera localiza o calor do corpo de uma vítima desmaiada ou imobilizada. A mesma tecnologia permitiu que a astrônoma Susan Stolove enxergasse pela primeira vez o centro da galáxia, a 26 mil anos-luz de distância. Este mosaico em alta resolução foi gerado a partir de cerca de 12 mil imagens feitas com o telescópio Spitzer. Este enorme volume de dados consumiu apenas 16 horas de trabalho do telescópio. Esta região do centro galáctico engloba uma área equivalente a 4 luas em uma direção e 3 na outra. É o equivalente a uma área de 900 por 700 anos-luz, uma pequena fração da galáxia, mas não deixa de ser uma enorme conquista. Há poucas décadas, o centro galáctico não era objeto de estudos. Visualmente, existe um grande bloqueio. Apenas uma onda de luz entre trilhões consegue penetrar a poeira. Mas com o infravermelho, a radioastronomia, ou astronomia de raio-x, é possível ver o que se passa por lá. Diferentes comprimentos de onda do espectro eletromagnético revelam aspectos diferentes da galáxia, pois penetram os corpos celestes de modo diferente. As ondas de rádio têm menor energia ou maior comprimento, mas são emitidas pela maioria dos corpos celestes. Em seguida vem o infravermelho, a luz visível e o ultravioleta. Buracos negros e supernovas emitem raios X com comprimentos de onda do tamanho de um átomo. A colisão ou degeneração de partículas subatômicas emite os raios gama de maior energia, como na explosão de estrelas a bilhões de graus centígrados. Juntas, essas ondas dão aos astrônomos uma imagem mais completa da atividade e forma da nossa galáxia. Todos os comprimentos de onda são necessários no estudo do cosmos. Os diferentes comprimentos de onda do espectro eletromagnético são comparáveis às cordas do violino. Na música, usamos vários comprimentos de onda do som para comunicar uma ideia musical. Esta peça tem uma ampla latitude entre a nota mais baixa e a mais alta. Se nos restringíssemos ao espectro visível da luz, seria o mesmo que ouvir apenas 2 notas dessa música. Usando comprimentos de onda alternados, quanto mais olhamos, mais descobrimos. Recentemente descobrimos 2 pequenas galáxias em rota de colisão com a Via Láctea. Não soubemos antes porque havia tanta poeira no disco da nossa galáxia que não podíamos enxergá-las. Nós vivemos dentro desta nuvem e não percebemos, mas com o infravermelho podemos penetrar na poeira. Assim que apontamos telescópios infravermelhos para os céus, vimos essas pequenas galáxias vindo na nossa direção. Da nossa posição na Via Láctea, é difícil enxergar a forma da nossa galáxia. A astronomia óptica e de rádio sugerem algumas características, mas para ter uma visão geral, é preciso olhar para fora. Uma maneira de entender a nossa galáxia é olhar para outras galáxias e perceber suas formas e analisar tudo o que corresponde ao que vemos na nossa, como nuvens de gás alinhadas com o braço da espiral. Nós vemos partes dos braços da espiral na nossa galáxia e deduzimos que estão conectados como os braços das galáxias que observamos de fora.
Os 4 braços principais da espiral da Via Láctea se originam do centro, como avenidas. De dentro para fora, elas são chamadas de Norma, Scutum Crux, Sagitário e Perseu. Se os braços são os bairros residenciais da galáxia, o nosso sistema solar vive em uma pacata rua sem saída entre Sagitário e Perseu, na chamada Espora de Órion. A Via Láctea consiste de uma comunidade de 200 a 400 bilhões de estrelas, e elas não estão paradas. Estamos em órbita na galáxia, mudamos de posição. Acreditamos que o Sol tem estado à mesma distância do centro, mas já entramos e saímos de praticamente todos os braços da espiral. As espirais são chamadas de ondas de densidade, áreas onde estrelas e gases se agrupam. Enquanto as ondas de densidade giram, as bilhões de estrelas as acompanham. Na volta da França, quando vemos todas aquelas bicicletas na mesma direção, às vezes elas se aglomeram em volta de um ciclista e às vezes elas se espalham. Os braços da espiral são mais ou menos assim. As estrelas se movem como as bicicletas, às vezes mais aglomeradas e às vezes mais espalhadas, mas continuam girando ao redor do centro. As estrelas não costumam viajar sozinhas. Enquanto grupos globulares gigantes povoam o halo da galáxia, o disco galáctico possui grupos galácticos, ou abertos, que permanecem agrupados pelo equilíbrio delicado de suas gravidades mútuas. Grupos abertos sugerem que as estrelas são livres para se dissociar e este é um grupo de estrelas que se formou de uma dessas nuvens gigantes de poeira e gás. Com o tempo, elas se distanciam e se distribuem ao redor da galáxia. Os astrônomos já contaram cerca de 20 mil grupos abertos na galáxia. O grupo das Pleiades é o mais próximo da Terra. Formado há 100 milhões de anos, ele existirá por pelo menos o dobro desse tempo, até ser destruído pelos braços da espiral. O nosso Sol, hoje em órbita solitária, pode um dia ter sido parte de um grupo aberto. O Sol, os grupos de estrelas, o nosso planeta, a galáxia inteira e o universo além são constituídos de poeira e gases. Estas partículas que bloqueiam a nossa visão são o motivo da nossa existência. E a máquina de fazer estrelas ainda funciona a todo vapor. Nada é mais espetacular do que um glorioso pôr do sol. E tudo isso graças à poeira e aos gases. O pôr do sol parece amarelo, alaranjado e vermelho por duas razões. As moléculas de ar na atmosfera espalham a luz azul, violeta e verde em outras direções, deixando passar as amarelas, alaranjadas e vermelhas. E as partículas de poeira ou fumaça na atmosfera absorvem mais luz azul do que vermelha. O magnífico azul dos céus também não passa de ilusão óptica. Por que o céu é azul? Os gases da atmosfera não são azuis. Mas quando a luz do Sol passa pela atmosfera, os comprimentos de onda mais curtos, como a luz azul, se espalham mais do que os mais longos. Nos céus, o que você vê é a luz azul sendo arremessada na direção dos seus olhos. O espaço é escuro porque não há gás ou partículas suficientes para refletir a luz de 1 bilhão de estrelas. Embora seja um vácuo, o espaço não é perfeito. O disco galáctico, a maior porção da Via Láctea, consiste de aproximadamente 15% de poeira e gás. Nuvens de gás podem se espalhar por centenas ou milhares de anos-luz, fornecendo a matéria-prima que movimenta a galáxia. As regiões de poeira cósmica e gases são chamadas de nebulosas e produzem efeitos jamais vistos na Terra. Um bom exemplo é a nebulosa de Órion, na constelação de Órion. Trata-se de uma região de formação estelar
que faz brilhar o gás em volta das estrelas. Ele floresce em resposta à luz que vem das enormes estrelas próximas à nebulosa. A nebulosa brilha e dá para ver a olho nu. Olhar para a nebulosa de Órion é como olhar para fotos de bebês. Há 5 bilhões de anos, nós estávamos no interior de uma nebulosa onde o Sol e os planetas se formavam sob a influência da gravidade. Órion contém estrelas quentes que ionizam os seus gases com luz ultravioleta. É conhecida como uma nebulosa difusa ou de emissão. Os astrônomos classificaram outras 2 categorias de nebulosas. Algumas são conhecidas como nebulosas de reflexão. A poeira nessas nebulosas simplesmente reflete a luz de alguma estrela próxima. A nebulosa Cabeça de Bruxa é um exemplo de nebulosa de reflexão. Ela reflete a luz da estrela Rigel. Nebulosas de reflexão parecem azuis pela mesma razão que o nosso céu. A luz azul é mais refletida que a vermelha. E por último temos as nebulosas negras, como a Cabeça de Cavalo. Quando estrelas de baixa densidade como o nosso Sol morrem, elas formam um outro tipo de nebulosa chamada planetária. Essas nebulosas escuras e efêmeras, como a nebulosa Olho de Gato, expelem matéria-prima de volta para a galáxia, formando novos sóis e planetas. Assim como estrelas moribundas expelem nuvens de poeira e gás também se juntam para formar estrelas. Numa construção, prédios velhos são demolidos e novos prédios erguidos. O mesmo acontece na Via Láctea. Quando as estrelas explodem, expelem matéria-prima, gás e poeira, que podem ser usados na formação de novas estrelas. As nebulosas são os centros de reciclagem da galáxia. É onde o velho volta a ser novo. Reciclagem não é uma boa ideia apenas aqui na Terra. É uma lei cósmica natural. Até os nossos corpos são feitos de material reciclado de gerações passadas, de estrelas que dispersaram materiais no meio interestelar, antes da formação de nosso sistema solar. Cada geração sucessiva de estrelas cria elementos mais pesados que serão os ingredientes para tudo no universo. A maioria das estrelas quentes e jovens da galáxia é formada nos braços da espiral. Quando nuvens de gás orbitam o centro da galáxia como as estrelas, elas são exprimidas ao passar pelo braço da espiral. O braço da espiral é apenas uma onda no padrão das estrelas. Como as estrelas são mais densas nessa região, as nuvens de gás à sua volta são comprimidas. Essa compressão permite que a gravidade atue sobre as nuvens, tornando-as altamente eficientes na formação das estrelas. Muitas estrelas morrem nos braços da espiral, pois lá são formadas com mais frequência, vítimas de suas enormes massas. As maiores estrelas são muito poderosas e altamente luminosas, e para serem tão luminosas, consomem a sua fonte de energia rapidamente. Estrelas gigantes têm vida curta e, portanto, podem ser encontradas perto ou em seu lugar de origem, os braços da espiral, pois não têm tempo de se deslocar do local onde nasceram. Embora possamos prever o futuro de algumas estrelas, é difícil saber o passado delas. Mas novas técnicas revelam segredos sobre uma estrela bastante estudada na Via Láctea, a Mira A. A Mira é a estrela favorita dos astrônomos há 400 anos. É uma estrela de fácil observação. Há pouco tempo, a nave Galaxy Evolution Explorer fotografou a estrela Mira em luz invisível ultravioleta e revelou um rastro de 13 anos-luz. O rastro deve ser causado pelo atrito da estrela passando através do gás, que provoca calor. É quase como as ondas que se quebram contra o barco.
O atrito provoca uma corrente de material quente. A mira é como um navio rasgando os mares. Considerando a velocidade de cerca de 470 mil quilômetros por hora e fazendo os cálculos, aquela cauda enorme é a sua trilha nos últimos 30 mil anos. Não dá para prever a órbita exata do Sol na Via Láctea. Muita coisa pode interagir com ele. Mas agora temos a história de uma estrela e sabemos qual foi o caminho dela. E isso ajuda a entender o funcionamento da galáxia e o movimento das estrelas em seu interior. No interior dos pacatos braços da Via Láctea, estrelas jovens têm muito espaço para viajar. Quanto mais próximo ao centro da protuberância galáctica, o espaço fica mais apertado e agitado. A estrela mais próxima do Sol fica a pouco mais de 4 anos-luz de distância. E quando olhamos para os céus, numa noite perfeitamente clara, não se vêem mais de 3.000 estrelas. Mas se a Terra estivesse mais próxima do centro da galáxia, teríamos milhões de estrelas nos céus, tão brilhantes quanto a estrela mais luminosa que já vimos. Seria tudo tão brilhante que não haveria noite. Seria dia o tempo todo. A vida seria completamente diferente. Então, a que devemos a nossa posição? Os cientistas acreditam que a gravidade tem tudo a ver com isso. A gravidade é a energia que comanda a galáxia. E no centro da galáxia gira o motor que ela alimenta. Galáxias são como cidades, no sentido de que estão em constante reconstrução e transformação. Não há dúvida de que a Via Láctea era completamente diferente há alguns bilhões de anos. Provavelmente era menor e não tinha a bela forma espiralada de hoje. Quando as coisas são atraídas pela gravidade, existe a tendência de formar um disco. Os discos estão por toda parte. O nosso sistema solar é um disco, a galáxia é um disco. Então as estrelas começam a girar na mesma direção. Assim como nas cidades, nem todas as estrelas de uma galáxia são nativas. Algumas estrelas nascidas longe da Via Láctea param por aqui e começam a deixar sua marca. Portanto, se outra galáxia se aproximar, a gravidade afeta o movimento das estrelas e isso pode gerar os braços da espiral. A nossa forma de espiral pode provar que a Via Láctea é composta de algumas galáxias que se juntaram muito tempo atrás. Durante muito tempo, o centro da galáxia foi um mistério impenetrável, até desenvolvermos a visão de raio-x. Uma das primeiras maneiras de identificar o centro exato da galáxia foi com um telescópio de raio-x. O raio-x passou por toda a poeira e gás do disco da galáxia. Muito embora a gente não consiga ver o centro da galáxia, no raio-x vemos uma fonte de calor gigantesca e brilhante bem no meio. O emissor de raio-x, a estrela A de Sagitário, está associado com o ultradenso buraco negro no centro da Via Láctea. Por definição, um buraco negro não permite que luz ou raios X escapem. A radiação vem do gás preso em seu campo gravitacional, centrifugado e aquecido a milhões de graus. Eles se movem a velocidades altíssimas. Por exemplo, nos casos mais extremos que podemos observar, as estrelas passaram pelo buraco negro a velocidade de 10.000 quilômetros por segundo. É o mesmo que dar uma volta ao mundo em 4 segundos. E trata-se de uma estrela viajando a essa velocidade. Quando observamos estrelas orbitando o centro da galáxia, obviamente há um monstro invisível lá. Elas orbitam algo com uma massa gigantesca. E as órbitas sugerem a existência de uma massa de 3 a 4 milhões de vezes a massa do Sol no meio da galáxia. Não sabemos bem o que veio primeiro, a galáxia ou o buraco negro, mas sabemos que ele está lá, e é o que é enorme. Apesar de todo o seu poder e estranheza, o buraco negro supermaciço é normal para uma galáxia como a Via Láctea.
Outras galáxias espiraladas e grandes galáxias elípticas também parecem possuir buracos negros supermaciços no centro que variam de 1 milhão de vezes a vários bilhões de vezes a massa do nosso Sol. As estrelas ao redor do buraco negro são muito antigas. Muitas são gigantes vermelhos, centenas de vezes maiores que o nosso Sol. O centro galáctico é repleto delas, como o centro de uma cidade lotado de pessoas. E as estrelas, como as pessoas, podem ser agressivas. A maioria das estrelas do centro galáctico orbitam o buraco negro sem problemas. Mas o centro é tão lotado de estrelas que seus campos gravitacionais estão sempre se encostando. E isso faz com que suas órbitas se alterem um pouco. Uma estrela pode perder a sua atmosfera após um choque, restando apenas o núcleo orbital, ou pode ocasionalmente se perder dentro do buraco negro. Mas outra coisa acontece em volta do buraco negro. Esta região turbulenta e perigosa também é uma maternidade de estrelas. As estrelas mais rápidas que conseguimos ver em volta do buraco negro são as mais novas, formadas muito recentemente. É o que chamamos de paradoxo da juventude. É difícil imaginar a formação de estrelas na presença de um buraco negro, mas lá estão elas. Há pouco tempo, astrônomos descobriram que nem todas as estrelas capturadas pelo buraco negro estão fadadas a permanecer lá. Algumas conseguem escapar e viajar pelo universo. Você está Cruzando o universo a 2,5 milhões de quilômetros por hora, estrelas hipervelozes são as fugitivas da galáxia. A única maneira que nós encontramos para explicar uma estrela hiperveloz é ela ter sido expelida por um buraco negro. Para uma estrela se tornar hiperveloz, é preciso um conjunto de circunstâncias. Na verdade, são necessárias 2 estrelas. Quase todas as estrelas que vemos nos céus não são solitárias. São pares ou estrelas binárias. Elas se orbitam mutuamente presas pela força da gravidade. Mas um par de estrelas no centro da galáxia pode sofrer um choque de estrelas vizinhas e passar perto demais do buraco negro. No momento em que a força gravitacional do buraco negro é maior do que a gravidade que mantém o par junto, elas se separam. Uma das estrelas é capturada pelo buraco negro e mantém uma órbita bem próxima dele. A outra recebe toda a energia do sistema e é ejetada nessa hipervelocidade. Se a galáxia fosse uma cidade e as estrelas fossem carros ou pedestres, uma estrela de alta velocidade seria um avião ou um trem-bala à velocidade máxima. Se você estivesse numa estrela dessas, seria uma viagem em tanto. Os céus estariam cobertos de estrelas brilhantes como a lua cheia em todas as direções. Mas logo tudo mudaria, porque elas se afastam da galáxia tão rapidamente que você veria cada vez menos estrelas. A galáxia está em constante movimento, como uma roda gigante ou uma metrópole em expansão. No coração da cidade, a gravidade do buraco negro supermaciço arremessa estrelas em uma órbita de cerca de 11 minutos. De onde a Terra está, a 2/3 do fim de um braço da espiral, atravessamos a Via Láctea a cada 250 milhões de anos. O nosso sistema solar só contornou a galáxia 18 vezes desde a sua formação. Tão inconcebível é a imensidão da Via Láctea que facilmente se esquece de sua pequenez diante de um universo em expansão. Quando se fala de universo em expansão, um erro comum é pensar que tudo está em expansão. Agora mesmo, eu não estou expandindo. Os meus átomos estão do mesmo tamanho, as minhas células estão do mesmo tamanho. A Terra não está se afastando do Sol. A expansão do universo só se aplica a corpos celestes sem interação gravitacional. Como os planetas da Via Láctea possuem força gravitacional mais forte que as forças de expansão do universo, a expansão do universo não afeta o nosso sistema solar. A
A Via Láctea, uma galáxia em espiral, está em rota de colisão com outra galáxia em espiral. A maior espiral próxima de nós, a galáxia de Andrômeda. Acreditamos que daqui a 3 ou 4 bilhões de anos, as duas galáxias irão se fundir. Seria interessante ver o que acontece. Mas não veremos choques entre estrelas. Embora as duas galáxias possuam bilhões de estrelas, o espaço entre elas é enorme. Haverá interação gravitacional, mudança de direção e de movimento. Finalmente, as espirais fundidas irão se transformar em uma galáxia elíptica. Das muitas dezenas de galáxias no nosso grupo local, todas farão parte de uma única galáxia. Depois, essa supergaláxia começará a perder estrelas por conta de interações gravitacionais entre as estrelas da galáxia. Algumas serão lançadas no espaço intergaláctico. No início, a Via Láctea criou estrelas em um ritmo rápido, usando a matéria-prima ejetada no espaço pelo Big Bang. À medida que a galáxia envelheceu, a produção caiu de algumas centenas para cerca de 6 novas estrelas a cada ano. Ao longo do tempo, a Via Láctea mudou dramaticamente. Não sabemos como era no passado, mas devia haver muito mais gás e bem menos estrelas. Devia haver estrelas gigantes formadas no início. As estrelas mais antigas, mais tarde, explodiram, expelindo materiais novos, metais mais pesados, que foram usados para formar uma segunda geração menor e depois uma terceira geração de estrelas. Algumas galáxias mais jovens ainda estão nessa fase produtiva. Podemos observar galáxias com índices de formação estelar muito superiores ao nosso. São as galáxias formadoras de estrelas. O índice nessas galáxias pode variar de 10 a 100 vezes o nosso. A cada geração, a produção de estrelas diminui. E a Via Láctea está em atividade há 13 bilhões de anos. Uma das principais mudanças no índice de formação estelar da Via Láctea, que passou de muito alto para bem modesto, é o consumo de gás, porque o gás é usado na formação de estrelas e estamos literalmente ficando sem gás. Daqui a trilhões de anos, a formação estelar irá cessar por completo. O magnífico projeto de construção galáctica será encerrado e, uma a uma, as estrelas se apagarão. Eram as trevas, e então Bang. Nasceu um sistema que se expande infinitamente, feito de tempo, espaço e matéria. Agora vá mais longe do que jamais imaginou, além dos limites de nossa existência, em um lugar chamado o Universo. Ocultos nas sombras do sistema solar, há mundos tão ativos quimicamente e tão disformes que beiram o bizarro. O mais chocante foi ver como o sistema solar é diferente. São as luas que orbitam os planetas do sistema solar. Antes desconhecidas ou consideradas secundárias, agora estão na vanguarda da exploração astronômica. O que surpreende é que não se parecem com nossa Lua. Os chamados membros menores do sistema solar não são de interesse menor. Que surpresas nos aguardam nessas luas misteriosas? O Universo. Luas misteriosas. Nosso sistema solar foi sempre um terreno fértil para escritores de ficção científica. Mas, com os avanços exponenciais da tecnologia dos telescópios e contatos diretos feitos por sondas não tripuladas, foram abertas as portas para um novo balé de luas. A maioria gira para um lado, algumas giram para o outro, todas em ritmos diferentes, passando umas pelas outras. As internas ultrapassando as externas. Durante quase meio século, acreditou-se que o sistema solar abrigava apenas 32 luas. Suas dimensões variavam da lua de Júpiter, Ganimedes, maior que o planeta Mercúrio,
Há pequenas luas em formato de asteroide, como as luas de Marte, Phobos e Deimos. Esse número explodiu. Somente em 2007, cientistas anunciaram a descoberta de 20 novas luas em Júpiter, uma em Saturno e 3 em Netuno. O que aconteceu foi que os telescópios astronômicos foram equipados com câmeras de CCD. São as câmeras digitais que quase todos têm hoje em dia. Para os astrônomos, é difícil precisar o número de luas no sistema solar. À medida que câmeras ficam mais sensíveis e telescópios mais potentes, novas luas são descobertas. As luas são classificadas de duas formas. Algumas, como a nossa Lua, descrevem órbitas quase circulares acima do equador do planeta e são chamadas de luas regulares. Embora nossa Lua tenha sido formada em um impacto, todas as outras luas regulares têm origem na aglutinação dos elementos que cercam o planeta pai, em um processo de acréscimo constante. Um exemplo clássico de luas regulares são as luas galileanas de Júpiter: Io, Europa, Ganimedes e Calisto. O material que formou Júpiter espalhou-se um pouco. Esse material acumulou-se nas luas. Luas que possuem órbitas alongadas, ligeiramente inclinadas em relação ao equador dos planetas, são chamadas de irregulares. A maioria delas se move em órbitas retrógradas, no sentido horário se o planeta girar no sentido anti-horário. Phoebe, a lua recém-descoberta de Saturno, é um exemplo perfeito. Ela começou sua vida celestial como um viajante independente, orbitando o Sol antes de ser capturada por Saturno. Seja regular ou irregular, a Lua deve estar ao alcance gravitacional do planeta pai. O limite dessas órbitas é conhecido como esfera de Hill. O fenômeno foi batizado em homenagem a George William Hill, astrônomo americano que viveu no século XIX. A esfera de Hill é uma região em torno do planeta que se move junto com ele, dentro da qual a gravidade do planeta supera a gravidade do Sol. As luas de Marte, Deimos e Phobos comportam-se de forma distinta dentro da esfera de Hill. Se o planeta gira mais rápido do que a Lua orbita, como no caso de Deimos, as forças entre os dois fazem a Lua se afastar. Phobos, por outro lado, gira mais rápido que Marte. Essas pequenas luas foram descobertas por Aspect Hall em 1877. Ele as batizou de Phobos, o deus grego do medo, e Deimos, o deus do terror. Tom Duxbury participou da missão que fotografou pela primeira vez as duas luas em formato de batata. Era tarde da noite, em um dia escuro e chuvoso, e quando virei a fotografia de lado, parecia uma caveira. Foi de arrepiar. Phobos está numa espiral da morte. Ela orbita a apenas 6.000 quilômetros da superfície de Marte. Nenhuma outra lua está tão perto de um planeta no sistema solar. Se nossa lua estivesse a essa distância da Terra, ela pareceria 20 vezes maior. Sua órbita duraria horas. Não dias como é agora, mas horas. E a lua cheia tomaria o céu. As marés subiriam e recuariam dezenas de metros. E, numa situação dessas, com certeza, a Lua acabaria se chocando contra a Terra. A aproximação de Phobos é causada por um processo conhecido como aceleração secular. Por girar mais rápido do que Marte, a Lua gera uma força de atração na superfície do planeta. Dessa forma, cada órbita deixa Phobos mais perto da superfície marciana.
A luta entre Marte e Phobos lembra a dinâmica de uma bola amarrada a um poste. Imagine que a bola seja a Lua. O poste seria o planeta e a corda entre os dois seria a força gravitacional exercida pelo planeta. O que vemos é que a gravidade atrai a Lua de uma forma que aumenta sua velocidade. Ela vai cada vez mais rápido, se aproximando até bater no poste. É exatamente isso que acontece com Phobos. A velocidade da órbita de Phobos é maior que a da rotação de Marte. A interação gravitacional atrai Phobos cada vez mais, aumentando a velocidade de sua órbita. Em 50 milhões de anos, Phobos estará tão próxima que vai chocar-se contra o planeta e Marte deixará de ter essa lua. Por outro lado, Deimos, a lua mais distante, tem uma órbita mais lenta do que a rotação de Marte. É como se desenrolasse o fio, e o que vemos é Deimos se afastando cada vez mais de Marte. Por fim, Deimos será tirada de Marte pela gravidade do Sol, ou seja, com o tempo, Marte não terá nenhuma lua. Como supera a rotação de Marte, Phobos parece nascer no oeste e se pôr no leste. Em vez de o planeta girar rapidamente sob ela, como no caso de nossa Lua e da maioria das outras, e de nascer no leste e se pôr no oeste, ela é mais rápida do que a rotação do planeta. Por isso ela nasce no oeste, passa à frente e se põe no leste. – 50 milhões de anos se passarão antes de Phobos desaparecer. Até lá, ela poderá ser útil para uma eventual colonização de Marte. O escritor Arthur C. Clarke cogitou esta possibilidade no livro As Areias de Marte. Embora não haja motivo para a colonização de Phobos, sua proximidade com Marte a tornaria um ponto de parada natural. Sob o aspecto gravitacional, é muito mais fácil ir a Phobos, que não tem gravidade, do que enfrentar a gravidade de Marte para descer no planeta. De Galileu a Stanley Kubrick, os planetas gigantes do sistema solar exterior incitam a imaginação com sua enormidade. Mas qualquer tipo de exploração seria suicídio. A enorme pressão da atmosfera de Júpiter torna impossível a sobrevivência. No entanto, as luas desses planetas oferecem uma plataforma mais promissora para a exploração e futura colonização. Essas prisioneiras da gravidade de Júpiter seriam mundos hostis ao desenvolvimento da vida orgânica? Ou poderiam fornecer um abrigo seguro para futuras gerações de exploradores planetários? Até pouco tempo, pouco se sabia sobre as luas dos gigantes de gelo e gás. Grande parte delas permanecia oculta no brilho de seus planetas. Agora, telescópios modernos e a exploração espacial não tripulada revelaram um reino ocupado por inúmeras luas, de mundos esféricos semelhantes a planetas, a luas disformes com apenas 50 quilômetros de extensão. Júpiter, o maior planeta do Sistema Solar, é um ímã de luas. Tudo começou 4 bilhões e meio de anos atrás, com uma enorme nuvem gasosa que colapsou em si mesma. Esse processo, conhecido como acreção, deu origem ao Sistema Joviano. Quase todo o material aglomerou-se formando Júpiter, mas uma porcentagem mínima juntou-se em pequenos grupos dentro da órbita de Júpiter. Essas mini-acreções solidificaram-se e formaram as luas regulares de Júpiter: Io, Europa, Ganimedes e Calisto. À medida que Júpiter coalescia, sua enorme força gravitacional atraía pequenos resquícios do nascimento do Sistema Solar. Os planetas gigantes se formaram em um ambiente gasoso rico, em que havia muito material por todo o Sistema Solar que ainda podia ser capturado.
O número de luas de Júpiter varia de 60 a 200 dependendo de quem as conta. O mais certo é que se fosse possível ficar no limite da atmosfera gasosa de Júpiter, quem olhasse para o céu veria uma dança magnífica de objetos lunares. Seria muito bom poder ver as luas. De tempos em tempos, Io passaria. A cada 2 vezes que Io passasse, veríamos Europa, ao mesmo tempo. E a cada 4 passagens de Io, veríamos Ganimedes. Um membro deste elenco joviano é tão afetado pela massa de Júpiter que literalmente sofre implosões. Em fevereiro de 2007, a nave New Horizons, a caminho de Plutão, voltou suas câmeras para Io. Io tem o tamanho aproximado da Lua terrestre e orbita a 420 mil quilômetros da superfície de Júpiter. O que a diferencia das outras luas jovianas é seu vulcanismo espetacular. As câmeras registraram fotografias detalhadas de lava incandescente em toda a superfície de Io. Uma enorme nuvem de poeira com 300 quilômetros de espessura ergue-se sobre a superfície da Lua. Assim como todas as luas regulares de Júpiter, Io recebe o nome de uma amante do deus Júpiter, da mitologia romana. Ela foi descoberta por Galileu em 1610. A Lua foi fotografada pela primeira vez pela nave Pioneer em 1974 e pela Voyager em 1979. Sua atividade pulsante vem intrigando cientistas há décadas. A Io expele cerca de 1 tonelada de material por segundo, a cada segundo de cada dia. É uma máquina fenomenal. Eu gostaria de ir a Io, mesmo sendo perigosa, quente e sulfurosa. Io é pequena demais para ter mantido o núcleo derretido desde a formação. Algum processo misterioso deve ser o responsável pelo aquecimento. O interior de Io deve permanecer derretido, porque é pressionado demais quando orbita Júpiter. O processo é conhecido como aquecimento friccional. A força gravitacional de Júpiter causa atrito no núcleo de Io. Da mesma forma que um escultor molda um bloco de argila, Júpiter está incessantemente criando sua própria obra-prima. Se uma lua sofre o efeito do aquecimento friccional, ela se torna maleável. Ela pode ser esticada como argila e deformada pela gravidade do planeta pai. A superfície da Lua é fria. Ela se parte da mesma forma que a argila quando se puxa rapidamente. Mas o interior, que é quente, pode fluir, ser esticado e moldado pela gravidade do planeta pai. Luas regulares costumam ter órbitas circulares. Para produzir aquecimento friccional, uma lua deve possuir uma órbita mais alongada na qual a distância do planeta mude radicalmente durante uma única revolução. Essas órbitas excêntricas ocorrem somente quando são influenciadas pela gravidade de outra lua. Quando uma lua está numa órbita excêntrica não circular, ela se aproxima e se afasta de seu planeta pai. Assim, ela é achatada e puxada quando está mais próxima. Io está em ressonância orbital com outras 2 luas, Europa e Ganimedes. Enquanto Júpiter e Io lutam para estabelecer uma relação sincrônica, Europa e Ganimedes puxam Io em direções opostas. Júpiter a puxa de volta e Io é esticada e comprimida no processo. O aquecimento friccional em Io, responsável por seus grandes vulcões, tem um efeito colateral. Ele cria o maior objeto visível estacionário no sistema solar. Uma enorme nuvem gasosa 500 vezes maior do que Júpiter. Em 1990, o professor Michael Mendilo e sua equipe da Universidade de Boston descobriram uma grande nuvem gasosa espalhando-se de um lado a outro de Júpiter. Eles foram os primeiros a fotografar a nébula por inteiro, descobrir suas origens e o mecanismo que a faz crescer. A Io é muito pequena e não possui atmosfera.
mas seus vulcões estão continuamente expelindo um material que poderia ser uma atmosfera. Mas você poderia perguntar por que não tem uma enorme atmosfera se todos os vulcões estão ativos há eras. Bom, é porque o material escapa. O principal gás é o sódio. Embora represente apenas 5% dos materiais expelidos por Io, ele é facilmente detectável por telescópios na Terra. O sódio emite um brilho alaranjado. Na verdade, o sódio é comumente utilizado para iluminar as ruas de muitas cidades do mundo todo. As moléculas do sódio e de outros gases são projetados pela luz do Sol em elétrons no campo magnético de Júpiter. Elétrons e prótons são liberados por algumas dessas partículas e ionizam. Os íons, na forma de plasma, são carregados pela poderosa magnetosfera de Júpiter. A velocidade aumenta de forma dramática em função do campo magnético. É como dar uma volta em um carrossel cósmico. As linhas do campo magnético são os postes, e de tempos em tempos, o átomo de sódio é apanhado juntamente com o elétron. Agora eu estou no núcleo de plasma de Júpiter, com todos os outros íons e elétrons que foram capturados anteriormente. E então os íons e elétrons recombinam e o nêutron não é contido pelo campo magnético e acaba escapando numa velocidade muito maior. E ele é suficiente para escapar de Júpiter. E eles foram a maior nuvem de gás visível que está permanentemente no sistema solar. Se a nébula pudesse ser vista a olhos nus, teria o tamanho de 12 luas no céu. É tão grande que, para vê-la, Michael teve de criar um telescópio especial. Na verdade, para se ter um grande campo de visão, só precisamos de uma pequena lente. O binóculo nos dá um grande campo de visão. Em 1991, o telescópio era considerado corriqueiro, mas sua câmera era altamente sofisticada e, na época, revolucionária. Era uma câmera digital. Quando se tira uma foto na forma de números, é possível fazer qualquer coisa com ela. Michael e sua equipe sabiam que havia sódio na nébula. O sódio também está presente na atmosfera terrestre. Eles conseguiram comparar imagens digitais das atmosferas da Terra e de Júpiter e criar uma imagem da nébula. Seria muito difícil fazer isso com apenas 2 fotografias em papel, mas com as câmeras digitais revolucionamos a forma de processar as imagens. Io, sem dúvida, seria um destino de enorme interesse científico, mas seu ambiente hostil descarta essa possibilidade. Até mesmo o pouso de uma sonda não tripulada seria difícil em meio à superfície instável da Lua. Mas há outra Lua em torno de Júpiter que pode não somente permitir a exploração humana, mas, possivelmente, sustentar suas próprias formas de vida. Europa é um dos objetos mais fascinantes e enigmáticos do nosso sistema solar. Totalmente diferente de qualquer outro lugar e diferente de qualquer coisa na Terra. A superfície apresenta fissuras, possui terrenos modelados, terrenos caóticos e parece que tem icebergs em algumas áreas. Sabemos que Europa é uma lua extraterrestre, mas será que abrigaria formas de vida extraterrestres? Luas misteriosas. Europa orbita a 640 mil quilômetros da superfície de Júpiter, cerca de o dobro da distância de Io. Assim como a prima, ela também é moldada por ondas gravitacionais. Júpiter tem a maior influência. Sua massa, como um amante persistente, puxa a Lua relutante em sua direção. Europa resiste com a própria gravidade, e eles formam uma espécie de simbiose, centenas de milhares de quilômetros acima do gigante gasoso. Mas não é apenas Júpiter que puxa a Europa. A pequena Io e a outra prima, Ganimedes, puxam a Europa de diferentes direções. É a mesma ressonância orbital que exerce um efeito dramático em Io. No entanto, os resultados são bem diferentes em Europa. Sua superfície é fria, 320 graus Celsius negativos em alguns lugares.
mas há um aquecimento. E o que existe na superfície de Europa também é o que a torna tão interessante: água. Essa água, no estado líquido, sobe de um oceano subterrâneo e espalha-se sobre a superfície da Lua, criando um pavimento semelhante aos dos rinques de gelo. O oceano da Europa é raso e fica apenas a 15 ou 20 quilômetros abaixo da superfície. A água foi o berço da vida na Terra. Poderia ocorrer o mesmo em Europa ou em outras luas? Oceanos congelados em satélites talvez sejam os habitats mais comuns do universo. Terra é relativamente rara, mas satélites congelados são abundantes. Em fevereiro de 2007, a nave New Horizons, a caminho de Plutão, conseguiu passar perto de Europa e enviar imagens impressionantes. Enormes padrões geológicos, que foram chamados de círculos ingleses, podem ser vistos quando o Sol está nascendo ou se pondo atrás de Europa. Eles são muito grandes. Se você tentasse atravessar um desses círculos, desceria até um local algumas dezenas de metros abaixo do nível onde começou e subiria novamente. A semelhança dos círculos ingleses de Europa com os encontrados aqui na Terra termina quando levamos em conta as dimensões. Cada um deles tem de 3 a 5 mil quilômetros de diâmetro. Eles são rasos demais e muito uniformes para serem crateras criadas por impactos. Asteroides e cometas possuem diferentes tamanhos e formatos. Os círculos de Europa são geologicamente muito semelhantes. Embora nada tenha sido provado, tudo indica que a grande massa de Júpiter seja a responsável por eles. Supõe-se que o gelo que cobre a Europa não é preso ao núcleo da Lua. Em vez disso, flutua sobre o oceano abaixo como um iceberg esférico. A região polar teria sido moldada por Júpiter e, ao longo de centenas de milhares de anos, deslocado-se em direção ao Equador. Isso formaria uma série de pequenas depressões circulares a partir da região polar em direção ao Equador. Se a crosta de gelo em Europa possuir estrutura semelhante aos icebergs na Terra, a maior parte dela estará abaixo da superfície do oceano. Isso teria enormes implicações para explorações futuras. Significa que abaixo dela deve haver uma quantidade de gelo 8 ou 9 vezes superior para que esse tipo de topografia exista. A teoria do iceberg derruba a crença de que o oceano de Europa pode ser facilmente alcançado através de uma fina crosta. O mapeamento por radar e por radiação ultravioleta será ainda mais importante antes que uma sonda pouse na superfície da Lua. Futuros exploradores terão de procurar os pontos por onde a água do oceano chega à superfície e, a partir deles, encontrar um meio de chegar a ele. Os mesmos exploradores talvez decidam montar uma base de operações em Ganimedes, a maior lua de Júpiter. Assim como Phobos serviria como ponto de parada na exploração de Marte, Ganimedes teria a mesma função no sistema joviano. A Lua é maior que o planeta Mercúrio e sua gravidade, entre todas as luas de Júpiter, é a mais próxima da gravidade terrestre. Embora esteja em ressonância orbital com Io e Europa, está longe o bastante de Júpiter para ser menos afetada pelas forças de atração do gigante gasoso. Em Ganimedes poderíamos, digamos, pousar em uma grande cratera e construir uma região protegida por um domo, impedindo a entrada das partículas carregadas do sistema joviano e criando um local seguro para estudar não só Ganimedes em si, seu campo magnético, seu interior e sua geologia, mas o sistema de Júpiter como um todo. Ganimedes é a única lua no sistema solar com o próprio campo magnético. Para que isso seja possível, ela deve possuir massa suficiente e um núcleo aquecido. A massa é visível, mas não se sabe exatamente de onde vem o calor. Ganimedes sofre influência das forças de atração tanto de Io como de Europa. No entanto,
Medições feitas em sua órbita indicam que ela é esférica o bastante para evitar as deformações sofridas pelas luas menores. Imagina-se que aconteceu alguma coisa no passado de Ganymedes que mudou ligeiramente sua órbita. Talvez essa irregularidade tenha ficado fora de controle por algum tempo e gerado muito calor no interior da Lua, aquecendo o núcleo. Na verdade, não sabemos. A única certeza que temos é que a passagem da nave New Horizons pelo sistema joviano nos deu uma boa ideia das maravilhas que poderemos encontrar.